Bom dia! Hoje iremos apresentar sobre a histopatologia da Covid-19. Os componentes do grupo são Fernanda Falcão, Ingrid Castro, Ingrid Luara, Dima Oliveira, Lorena Jorge, Rafaela de Jesus, Rafael Levi e Yasmin Oliveira. O mundo enfrenta atualmente uma pandemia resultante da disseminação global do vírus da família Coronaviridae, declarada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como uma emergência de saúde pública. Os primeiros casos de coronavírus com propriedades de infecção humana foram isolados em 1937, mas somente em 1965 esse agente recebeu seu nome com base em sua estrutura microscópica, em sua forma de coroa. Devido ao surgimento desse vírus e à nova onda de infecções, as pesquisas mundiais estão focadas em compreender melhor suas características, a fim de delinear formas atuais e eficazes de combate ao mesmo. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado como SARS-CoV-2, que apresenta aspecto clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias, quase aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. É consenso que a principal forma de contágio desta doença é de pessoa por pessoa, por meio de gotículas derivadas de espirro ou tosse. Histopatologia ou histologia patológica é um estudo de como uma doença específica afeta um conjunto de células, tecido. Seu nome é formado pela combinação entre três palavras gregas: histo, tecido celular, pathos, doença, e logia, estudo. Geralmente é feito um estudo da biópsia, amostra de tecido coletada da área afetada, usando um microscópio e corante. Após a inalação ou ingestão do vírus, o local de infecção inicial desse agente etiológico é o trato respiratório superior. Ele começa atacando as células da fossa nasal, avançando pela garganta, gerando os primeiros quadros clínicos. O objetivo desse trabalho é apresentar as principais características histopatológicas da Covid-19 com base em evidências, detalhando a sua etiologia, aspectos epidemiológicos na Bahia, fisiopatologia, sinais e sintomas, tratamento clínico e a importância da fisioterapia no cuidado a pacientes com Covid-19, para promover a compreensão do assunto para os nossos colegas de forma clara e objetiva. Metodologia. Trata-se de uma revisão sistemática realizada através de busca nas bases de dados SEO, portais alternativos e sites em geral. Foram considerados todos os artigos e dados disponíveis e coerentes com a proposta do trabalho, assim como documentos de associações de relevância científica. Etiologia do Covid-19. A síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2, SARS-CoV-2, é um beta-coronavírus antes desconhecido que foi descoberto em amostras de lavagem bronquioalveolar obtida nos núcleos de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan. Os coronavírus constituem uma grande família de vírus de RNA envelopados, inclusive alguns que causam doenças em humanos. Por exemplo, resfriado comum, síndrome respiratória aguda grave, síndrome respiratória do Oriente Médio e outros que circulam entre mamíferos e aves. Raramente os coronavírus de animais podem se disseminar para os humanos e em seguida se disseminam na população. O coronavírus são vírus de RNA grandes envelopados e de fita simples encontrada nos humanos. Os mais comuns na prática clínica são 229E, OC43, NL63 e HKU1, que normalmente causam sintomas comuns de resfriado em indivíduos imunocompetentes. O SARS-CoV-2 é o terceiro coronavírus que causou doenças graves em humanos a se espalhar globalmente. Ao penetrar na célula humana,
Os ribossomos da célula do hospedeiro traduzem as informações contidas nesse material genético, produzindo proteínas como a RNA polimerase do vírus. Essa enzima replica o material genético do vírus dentro da célula hospedeira, produzindo uma fita intermediária de RNA sentido negativo e depois novas fitas sentido positivo. Essas últimas vão compor novas partículas virais após serem associadas a proteínas virais, como receptores de superfície. A montagem final do novo vírus ocorre no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi da célula hospedeira. Após a montagem, as partículas saem da célula e estão prontas para infectar outras novas células. Sinais e sintomas da Covid-19. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, que é a presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse e coriza, até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns a tosse, a febre e a fadiga, e os demais congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, dificuldade de respirar, e também pode ser acrescido a perda de olfato e a alteração do paladar. Níveis da Covid-19. A Covid-19 leve ou moderada. Os sintomas são como de um resfriado, sem muitas complicações. Uma pequena parcela das pessoas contaminadas se queixa de perda súbita de olfato e paladar associada ou não aos outros sintomas, que podem ser diarreia, náusea e vômito. Os sintomas normalmente são febre leve ou moderada, tosse seca, coriza, fadiga, dor de garganta, dor de cabeça e dores musculares. Cerca de 80% dos pacientes diagnosticados apresentam Covid-19 leve ou moderada, quando não há necessidade de internação hospitalar, de acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia. O tempo de recuperação da Covid-19 leve é de 14 dias, com sinais mais intensos na primeira semana, sendo que as pessoas em grupo de risco podem evoluir para um quadro mais grave nesse período. Covid-19 grave. Cerca de 5 dias após os primeiros sinais da doença, o paciente pode apresentar complicações graves, como febre alta e persistente e piora na dificuldade para respirar, sintomas que podem indicar a evolução para uma pneumonia. Geralmente, esse agravamento requer internação. Nem sempre haverá presença de falta de ar e febre. Muitas vezes, outros sintomas podem sugerir que o vírus está causando danos ao pulmão, ao coração e até mesmo ao cérebro, o que pode estar relacionado com baixa oxigenação, inflamação e tromboses. O tempo estimado de tratamento, quando passa a ter necessidade de ser internado na UTI, é de 12 dias, e o período de recuperação leva de 3 a 6 semanas. Covid-19 assintomática. Algumas pessoas, mesmo contaminadas pelo coronavírus, não apresentam sintomas. Neste grupo, também temos aqueles considerados pré-sintomáticos. Isto significa que desenvolverão sinais e sintomas da Covid-19 em alguns dias. Estes casos podem potencializar a disseminação da doença, uma vez que estes indivíduos podem transmitir o SARS-CoV-2, mesmo sem apresentar sintomas. Por isso, a importância do isolamento social, do uso de máscara ao sairmos na rua e da higienização redobrada das mãos, superfícies dos objetos pessoais. Apesar dos testes em andamento com vários remédios, ainda não existe um tratamento oficial contra a Covid-19. Por enquanto, a estratégia dos médicos é basicamente controlar os sintomas enquanto o próprio corpo se cura da infecção. Quando os sinais são mais leves, a recomendação é ficar em casa. O paciente, mesmo sem diagnóstico confirmado do coronavírus, deve permanecer por 14 dias isolado em casa, tomar bastante líquido e monitorar a evolução do quadro. Os sinais mais brandos geralmente envolvem febre, tosse seca, dor da garganta e coriza. Podem ser utilizados analgésicos e antitérmicos para controlar a temperatura, aliviar os incômodos no corpo, além do uso de respiradores para ajudar no controle da falta de ar. É preciso tomar cuidado, entretanto, com a automedicação, principalmente diante de uma enfermidade nova. Conversar com o médico antes de engolir qualquer comprimido, em especial ibuprofeno e outros anti-inflamatórios. O papel do fisioterapeuta.
Seja como parte da equipe de atendimento nas unidades de terapia intensiva ou trabalhando na recuperação do paciente pós-internação, o fisioterapeuta é um profissional de fundamental importância para o sucesso do tratamento dos pacientes com Covid-19. Sua atuação contribui para evitar complicações cardiorrespiratórias em indivíduos internados e também para recuperar a capacidade pulmonar e motora de quem já se curou da doença. Nas internações, o trabalho do fisioterapeuta começa com os primeiros cuidados com a administração de oxigênio, passa pela assistência em intervenções envolvendo intubação, ventilação mecânica e mudança de decúbito, e inclui ainda procedimentos para remoção de secreção brônquica e melhora da função respiratória. No atendimento pós-hospitalar, ele é responsável por indicar exercícios e procedimentos terapêuticos para fortalecer a musculatura respiratória e periférica, tanto de quem acabou de sair da UTI quanto de quem está se recuperando em casa. Vale lembrar que, durante a pandemia do coronavírus, o acompanhamento pode ser feito de forma remota, com o fisioterapeuta repassando orientações de exercícios físicos e respiratórios para o paciente fazer em casa. Essa modalidade de atendimento está autorizada desde março após uma resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aspectos epidemiológicos. Segundo os dados retirados do Boletim Epidemiológico da Bahia no dia 26/11/2020, foram registrados 1.472 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais de 0,4%, e 1.529 recuperados. Dos 392.381 casos confirmados desde o início da pandemia, 375.458 já são considerados recuperados. 8.738 encontram-se ativos e 8.185 tiveram óbitos confirmados. Quanto ao sexo dos casos confirmados, o sexo feminino lidera a maior taxa de infectados, seguido pelo sexo masculino. Em relação ao quesito raça e cor, a cor parda lidera com 50,62%, seguido pela cor amarela, branca, preta e indígena. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando uma taxa de 24,32% do total. Estes dados foram coletados conforme padronização recomendada pelo Ministério da Saúde. Os casos graves de Covid-19 são encaminhados para um hospital de referência, a fim de estabelecer o isolamento e tratamento deste indivíduo. Os casos mais leves são acompanhados pela atenção primária em saúde, APS, e os pacientes recebem orientações sobre as medidas de precaução domiciliar. Alguns hospitais de referência são o Instituto Couto Maia, Hospital Espanhol, Hospital de Campanha Covid-19, que fica na Fonte Nova, Hospital do Subúrbio, Hospital de Campanha da Covid, no ET, Hospital Santa Isabel, Hospital Municipal de Salvador, Hospital Português, entre outros. Curiosidades sobre o Covid. O vírus não se reproduz sozinho. Ele precisa de uma célula hospedeira para fazer isso e continuar a infecção. Não existe bochecho capaz de matar o vírus. O vírus está sempre presente na saliva e as gotículas podem ser capazes de transmitir doença a outras pessoas por tosse ou conversa. O Covid-19 afeta principalmente as células do pulmão e intestino, mas temos visto relato de outras células sendo afetadas, como orangofaringe e língua. A perda do olfato e paladar pode ser alguns dos sintomas. A parte posterior da faringe concentra também uma alta carga viral. O vírus não é capaz de entrar na pele, apenas em mucosas, boca, nariz e olhos. O álcool com concentração menor que 70 não é eficaz para desinfecção. Em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, a quarentena foi crucial para amenizar a disseminação do vírus. A palavra pouco presente em nosso cotidiano e o conceito tão distante, de repente se tornou uma parte da rotina de todas as pessoas ao redor do mundo. Grupos de riscos mais afetados são os idosos de idade igual ou superior a 60, pessoas com doenças cardíacas, diabéticas, pessoas com doenças
pulmonares como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. O novo coronavírus levou à morte de mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo. No trabalho apresentado sobre a histopatologia da Covid-19, foi abordada de forma geral toda a trajetória patológica e consequências decorrentes do vírus, explicando a sua etiologia e fisiopatologia, a fim de entender como funcionam os seus mecanismos de ação, alertando também para os sinais e sintomas que são apresentados pelos pacientes infectados, também ressaltando o isolamento do mesmos. Ademais, foi abordada a importância dos profissionais da área da saúde, destacando os fisioterapeutas, no caso do nosso curso. A fisioterapia desempenha um papel significativo no tratamento do coronavírus, contribuindo para atenuar os sintomas ocasionados e também na recuperação do paciente após o período de internação, sobretudo reafirmando a importância de tomar os devidos cuidados para a não contaminação. Em conclusão, foram apresentados com clareza e de maneira sistemática os achados histopatológicos da Covid-19, cumprindo com o objetivo do trabalho. E também não devemos esquecer sobre como usar a máscara corretamente. E também, sempre que possível, lavar bem as mãos e passar álcool em gel após lavar as mãos.